FMI recomenda a El Salvador reduzir exposição ao Bitcoin e fortalecer regulação. El Salvador é o primeiro país do mundo a adotar Bitcoin como moeda corrente no país e encampa do governo para a população a utilizar essa moeda. Dentro do país é reconhecido pelo próprio presidente que o Bitcoin não deu certo ainda, que a população não adotou, entretanto inúmeros benefícios estão chegando ao país, como aumento de turismo, entre outras coisas. A carteira que as pessoas usam Bitcoin dentro de El Salvador é uma carteira do próprio governo, a carteira Chivo, né? E quando um turista está pagando em Bitcoin, as pessoas que vendem, né, os locais, eles recebem em dólar lá, porque eles não conhecem muito Bitcoin, ainda precisa de um estudo muito maior. Então eles convertem essa moeda. Então a carteira do governo faz esse tipo de troca. Alguns, obviamente, vão querer ficar em Bitcoin, mas a maioria troca por dólares, né? Já que El Salvador não tem nem moeda, eles utilizam dólares. Entretanto, El Salvador conseguiu pagar sua dívida externa, o que o FMI brigava, olha, não adote Bitcoin, não faça esse tipo de coisa, é falcatrua, tudo mais, vocês não vão conseguir mais empréstimos com a gente. E eles conseguiram pagar boa parte da dívida externa em poucos anos. Entretanto, as recomendações do Fundo Monetário Internacional são sempre no sentido de que pare de mexer com esse negócio de Bitcoin, pare. Aqui, o Fundo Monetário Internacional recomendou na última quinta que El Salvador limite o alcance de sua lei do Bitcoin. Sugeriu que o país reforce o marco regulatório e a supervisão do ecossistema da criptomoeda no país. Sugeriu ainda que o governo salvadorenho minimize a exposição do setor público ao Bitcoin, ou seja, pare de ficar comprando Bitcoin. Eles compram um Bitcoin todos os dias. El Salvador compra um Bitcoin inteirinho todo dia, independente do preço. Eles fazem um DCA sensacional. Então minimize, não deixe o setor público exposto a isso. E isso daqui já foi feito outras recomendações há um tempo. E em 2021, a FMI também havia recomendado que a criptomoeda não deveria ser utilizada como moeda de curso legal no país. Não coloque Bitcoin como moeda de curso legal, não forneceremos mais empréstimos a vocês. Em 2022, mesma coisa. Então todos os anos há uma tentativa da FMI de denegrir a imagem do Bitcoin e de El Salvador. Olha, não mexa com esse tipo de coisa. Só que qual é a explicação? Por quê? Em agosto desse ano, a FMI emitiu uma declaração afirmando o seguinte: embora muitos dos riscos ainda não tenham sido materializados, embora não tenha acontecido esse risco, uma tomada está destampada aqui na minha casa. Minha nossa, vamos tampar essa tomada. Porque você pode tomar um choque, mas você sabe que a tomada está destampada, você não vai pôr a mão. Entretanto, não aconteceu nada ainda, e eles ficam falando, vai acontecer um problema, e o problema, qual é o problema? Não existe o problema. Ele diz o seguinte, há um reconhecimento conjunto, quem que tem esse reconhecimento conjunto? Quem que está liderando e dizendo que existe um risco de Bitcoin? Então há um reconhecimento conjunto, ou seja, quem manda no FMI, de que são necessários mais esforços para aumentar a transparência e mitigar potenciais riscos fiscais. Olha só, problema fiscal. E de estabilidade financeira. Estabilidade financeira. Vai ter estabilidade financeira quando adotar o padrão Bitcoin e não o padrão de impressão de moeda infinita, né? Então, o risco é de dar certo. E é isso que o FMI não quer. Então, o problema todo é decorrente do projeto Bitcoin. El Salvador tem aí um problemaço com o FMI. E isso aconteceu nessa semana, né? Novamente, todas as vezes em que eles reclamam do Bitcoin, eles colocam El Salvador em xeque. Durante a apresentação dessa quinta, o FMI destacou de forma positiva o orçamento 2025 de Bukele, que projeta que o país esteja livre de dívidas até aquele ano. Dívidas externas, entretanto, de forma interna ainda tem bastante dívida, tá? 84% do PIB de El Salvador é dívida. Eles têm uma dívida de 84% do PIB. E o que é muita coisa, bom, Estados Unidos tem mais de 120%, Japão 300%. O problema aqui é que não tem dívidas internacionais, né? Ninguém investe, é um país junk, né? Um país onde os títulos ninguém quer comprar. Então, tem que tomar conta muito bem de suas economias. Mesmo assim, mesmo com a dívida externa sendo paga, sem precisar recorrer a empréstimos internacionais, o órgão reforça a necessidade de fortalecer o controle e transparência em torno do uso de Bitcoin no país, considerando os riscos associados. O risco de quê? De ficar rico? Esse que é o problema, né? Outra coisa, nós temos aqui agora justamente a matéria de capa. Governos montaram conspirações secretas para não adotar Bitcoin, alerta ao Samson. Ele é um maximalista de Bitcoin. Ele tem contato com muitos presidentes, ele tem contatos no mundo inteiro para tentar explicar o padrão Bitcoin e como isso deve ser implementado nos países. Ele diz que ele foi ao Suriname e conversou com o Banco Central do Suriname. Segundo ele, o Banco Central do Suriname gostaria de fazer aportes em Bitcoin. Estavam considerando essa possibilidade. Entretanto, depois que ele deixou o país, eles receberam a visita de quem? Do FMI. E depois dessa visita, nunca mais tocou no assunto de adoção do Bitcoin, né?
Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, o Samson, ele é maximalista de Bitcoin e tudo mais, mas ele não colocou nada que provasse que o Suriname gostaria de fato de ter Bitcoin, né? Ele falou que visitou lá, mas o Suriname não emitiu nenhum relatório, nenhuma nota dizendo, olha, vamos comprar Bitcoin. Nota aqui. O Bank Van Suriname, né, que é o Banco Central do Suriname, começaria a comprar Bitcoin como estratégia de reserva financeira, imitando aí El Salvador, imitando o que faz a MicroStrategy e outras empresas pelo mundo. Contudo, após a saída do país, representantes, Banco Mundial, na verdade, o Banco Mundial, não foi o FMI, visitou o Suriname e deixaram de lado o interesse demonstrado pelo Bitcoin. Então, o que acontece aqui? Pressão internacional. Essa pressão internacional não é escondida, apesar de estar aqui conspirações secretas, não é nada secreto. A gente sabe que os governos pelo mundo não querem que o Bitcoin progrida, não querem que o Bitcoin seja estabelecido de fato como moeda de livre circulação. Porque os governos perdem o poder de emitir novos dinheirinhos, né, e desvalorizar o tempo de vida das pessoas, e também perdem poder em relação a outros países. Imagina o sul global, que são os países mais pobres, começarem a adotar Bitcoin. Imagina outros países imitarem o exemplo de El Salvador, que ainda não deu certo, ainda está caminhando em relação a esse assunto. Começarem a, de fato, dar certo e não dependerem mais dos países ricos. Então, uma vez que você tem uma possibilidade de sair desse sistema e não depender mais dos países ricos que sustentam um sistema e mantêm escravizados todo o sul global, né? E até mesmo nós estamos dentro desse indicador, o que vai acontecer? Então, uma conspiração secreta, apesar de ser Samson falando, bitcoinheiro raiz e tudo mais, não ter apresentado provas, a gente sabe como isso funciona. E, de fato, a FMI está colocando a boca no mundo, dizendo, olha, não adote Bitcoin, pronto, acabou. Qual é a justificativa? Problemas de evasão financeira, fiscal, tudo mais. Bom, a gente percebe aqui que existe, sim, uma repressão contra o Bitcoin e, na opinião de Samson está dizendo o seguinte, essas pressões são uma forma de instituições como o Banco Mundial e o próprio FMI manterem o controle dos países emergentes do chamado Sul Global em dívida e dependente sempre desses países do Norte, né? Então tá aqui a opinião de Samson. Olha só, tem até um bilhetinho do Twitter, não mostre Twitter aqui, né? Minha nossa, vai que a gente é preso. Mas tem aí essa notícia de capa e é um alerta, porque será que os países não adotam? Porque existe exatamente esse tipo de repressão.